As atrizes da velha Hollywood ainda são consideradas algumas das mulheres mais belas a aparecerem na tela. Essas atrizes vinham em todas as formas e tamanhos, mas eram todas deslumbrantes à sua maneira única. Vamos mergulhar nas vidas de 25 atrizes de Hollywood classificadas pelo tamanho dos seios. A primeira da lista é Janet Gaynor. Fontes indicam que o busto dela era de 31,5 polegadas. Quando criança, ela e seus pais se mudaram para São Francisco, Califórnia, onde se formou no ensino médio. Depois, ela se mudou para Los Angeles e se matriculou em uma escola de secretariado. Ela conseguiu um emprego em uma loja de sapatos ganhando $18 por semana. No entanto, o encanto de Hollywood a atraiu para a atuação. Ela conseguiu garantir pequenas partes não creditadas em vários filmes de longa-metragem e curtas de comédia. As performances nesses filmes, junto com seu papel em Street Angel, levaram-na a receber o primeiro Oscar de melhor atriz. Notavelmente, esta foi a única vez em que uma atriz ganhou um Oscar por múltiplos papéis. Quando os filmes falados substituíram os filmes mudos, Janet fez a transição com sucesso devido ao seu talento excepcional para a atuação e sua voz encantadora. Até meados dos anos 1930, ela era a estrela de maior bilheteria nos cinemas, realizando performances extraordinárias em vários filmes, de outra forma insignificantes. Ela foi a primeira atriz a receber o Oscar de melhor atriz, ganhando por Aurora, Sétimo Céu e Anjo das Ruas, já que os atores nos primeiros anos podiam receber um único Oscar por vários filmes. Em seguida vem Vivien Leigh, com um busto de 32 polegadas. Ela é estilizada como Lady Olivier, uma atriz britânica renomada por seu talento e beleza. Ela ganhou o Oscar de melhor atriz 2 vezes. Primeiro por sua icônica interpretação de Scarlett O'Hara em E o Vento Levou, e depois por seu papel como Blanche Dubois na adaptação cinematográfica de Uma Rua Chamada Pecado, personagem que também viveu no palco no West End de Londres. Além disso, ela recebeu um prêmio Tony por sua performance no musical da Broadway Tovarik. Apesar de períodos de inatividade em sua carreira, o Instituto Americano de Cinema classificou Lee como a 16ª maior estrela feminina do cinema clássico de Hollywood. Após completar sua educação na escola de teatro, Lee iniciou sua carreira cinematográfica com pequenos papéis em 4 filmes, e eventualmente ganhou destaque como a heroína em Fire Over England. Enquanto sua beleza atraía muita atenção, Lee sentia que às vezes ela ofuscava suas habilidades de atuação. Apesar de sua fama como atriz de cinema, a principal paixão de Lee era o teatro. Ao longo de sua carreira de 30 anos, ela interpretou uma ampla gama de papéis, desde heroínas em comédias de Noel Coward e George Bernard Shaw, até clássicos personagens shakespearianos como Ofélia, Cleópatra, Julieta e Lady Macbeth. Nos últimos anos, ela se voltou para papéis de personagem em alguns filmes. 3. Natalie Wood, que tinha um busto de 32 polegadas. Ela era uma atriz americana de ascendência russa e ucraniana. Ela começou sua carreira como atriz infantil e fez a transição com sucesso para papéis de adolescente, jovem adulta e meia-idade. Wood começou a aparecer regularmente em filmes após conseguir um contrato com a 20th Century Fox. Seu primeiro papel principal foi como Susan Walker no clássico de Natal, Miracle, um sucesso comercial e de crítica. Esse papel trouxe-lhe a fama inicial, levando a um convite da Macy's para aparecer no seu desfile anual do Dia de Ação de Graças. Após o seu sucesso inicial, Wood recebeu inúmeras ofertas de filmes. Ela frequentemente aparecia em filmes familiares, interpretando a filha de estrelas como Fred MacMurray, Margaret Sullivan, James Stewart, Joan Blundell e Bette Davis. Como atriz mirim, ela estava em alta demanda, aparecendo em mais de 20 filmes. Ela foi premiada postumamente com uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, no número 7000 da Hollywood Boulevard, em Hollywood, Califórnia. A revista People a nomeou uma das 25 pessoas mais intrigantes de 1976. Em seguida está Judy Garland com um busto de 33 polegadas. Ela foi uma das estrelas de cinema mais brilhantes e trágicas da era dourada de Hollywood, cativando o público com sua simpatia, energia e voz rica e exuberante em uma série de musicais encantadores.
Antes de sua ascensão ao estrelato, sua estreia no filme Harmony Parade, onde interpretava uma adolescente caipira, deixou sua carreira em incerteza. No entanto, sua interpretação de You Made Me Love You chamou a atenção da MGM, que começou a desenvolver vários musicais para mostrar seus talentos. As exigências de sua carreira afetaram-na ainda jovem adolescente. Médicos do estúdio prescreveram inúmeros comprimidos para combater seu cansaço no set. Além disso, ela lutou com flutuações de peso e foi dada anfetaminas para alcançar uma figura esbelta desejada, levando a uma batalha ao longo da vida com o vício em drogas. A carreira de Garland disparou com seu papel em O Mágico de Oz, onde ela interpretou Dorothy, uma garota órfã do Kansas que é transportada para a Terra Mágica de Oz. Sua emocionante atuação e interpretação memorável de Over the Rainbow lhe renderam um Oscar juvenil especial por melhor atuação de um ator juvenil. O legado de Garland perdura, com a revista Premiere votando-a como a 22ª maior estrela de cinema de todos os tempos e a Entertainment Weekly nomeando-a a 23ª maior estrela de cinema de todos os tempos. Ela também foi classificada como a atriz número 8 na lista dos 50 maiores ícones do cinema do AFI. Em seguida, ninguém menos que Clara Bow. Fontes indicam que o tamanho do busto dela era 32 polegadas. Clara Gordon Bow, destinada a tornar-se a It Girl, nasceu no dia 29 de julho de 1905 no Brooklyn, Nova York, e cresceu em um ambiente de pobreza e violência. Seu pai, frequentemente ausente e bruto, não conseguia sustentar a família, e sua mãe, esquizofrênica, uma vez tentou cortar a garganta de Clara quando ela expressou seu desejo de se tornar atriz. Apesar dessas dificuldades, Clara venceu um concurso de beleza fotográfica que lançou sua carreira no cinema, que incluiu, no total, 58 filmes. Seu papel, que definiu a carreira, veio com o filme Asterisco It Asterisco, onde ela estrelou como uma vendedora convidada pelo dono da loja. O filme mudo captura sua empolgação enquanto se prepara para o encontro, com sua amiga ajudando. Em uma cena memorável, ela usa uma tesoura para ajustar seu vestido e torná-lo mais sensual. Clara Bow incorporou o espírito rebelde da juventude, interpretando uma personagem que transmitia que sexo significava se divertir. No entanto, o filme também mostrava ela mantendo seus limites, como evidenciado quando dá um tapa em seu chefe quando ele tenta beijá-la de boa noite. No auge de sua fama, Bow recebia mais de 45 mil cartas de fãs por mês. Apesar de sua imensa popularidade, ela provavelmente era a estrela mais sobrecarregada e mal paga da indústria. Mas com o advento do som e dos filmes, sua popularidade começou a declinar. Número 6 na lista é Constance Bennett, que tinha um busto de 33 polegadas. Independente e franca, Constance Bennett foi a primeira das irmãs Bennett a ingressar na indústria cinematográfica. Ela começou sua carreira em filmes mudos produzidos em Nova York, e um encontro casual com Samuel Goldwyn levou à sua estreia em Hollywood em Side Area. Ela interrompeu sua carreira em ascensão para se casar com Philip Plant, mas após o divórcio, fez a transição para os filmes falados e alcançou estrelato começando seu papel no filme de sucesso Common. Clay a impulsionou para uma série de papéis como Mulheres Fáceis e Mães Solteiras, mas ela realmente se destacou em comédias sofisticadas como The Affairs of Jolene, Ladies in Love, Topper e Merrily We Live. A aparência elegante de Bennett, sua voz rouca e o impecável senso de moda deram-lhe um estilo distinto. Ela fez menos filmes, focando em vez disso no rádio e no teatro. Uma empresária astuta, ela investiu sabiamente e iniciou negócios no setor de moda feminina e cosméticos. Conhecida por sua paixão por conflitos, ela frequentemente brigava com a imprensa e gostava de se envolver em processos judiciais. Seu último casamento com um coronel da Força Aérea dos Estados Unidos foi feliz e permitiu que ela desempenhasse um papel fundamental na coordenação de shows levados para a Europa para tropas de ocupação e a Ponte Aérea de Berlim, ganhando honras militares. Apesar de manter uma aparência jovem, ela morreu repentinamente aos 60 anos, pouco depois de completar seu 57º filme. A seguir temos Jane Powell. Fontes dizem que o tamanho do busto dela era 33 polegadas. A jornada de Jane Powell no canto e dança começou ainda jovem, cativando o público no rádio e nos teatros antes de sua estreia no cinema. Ela desfrutou de uma carreira próspera em musicais de cinema. No entanto, a carreira cinematográfica de Powell havia chegado ao fim.
pois ela havia superado sua persona de inocente garota da porta ao lado. Apesar disso, ela fez retornos ocasionais à atuação, aparecendo na televisão, em comerciais e até estrelando um vídeo de exercícios. Fazendo a transição para o teatro, Powell abraçou uma variedade de papéis após deixar as telas de cinema para trás. Ela estrelou produções musicais como South Pacific, The Sound of Music, Oklahoma, My Fair Lady e Carousel. Além disso, apresentou um espetáculo solo intitulado The Girl Next Door and How She Grew, que inspirou o título de sua autobiografia de 1988. Em reconhecimento às suas contribuições para a indústria do entretenimento, Powell foi homenageada com uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, no endereço 6818 Hollywood Boulevard, em Hollywood, Califórnia. Número 8 é Veronica Lake, com um tamanho de busto de 34 polegadas. Veronica Lake foi uma das primeiras estrelas de cinema proeminentes a adotar aparições na televisão, um meio amplamente evitado por Hollywood no início dos anos 1950. Em sua autobiografia, Verônica, ela explica que a televisão pagava bem e muitas vezes era transmitida ao vivo, dando-lhe a confiança para buscar trabalho no teatro ao vivo. Seu grande avanço ocorreu quando ela foi emparelhada com Alan Ladd, o único ator em Hollywood perto da sua altura. Com apenas 4 pés e 11 polegadas, ela encontrou compatibilidade com Ladd, que tinha 5 pés e 6 polegadas. Veronica Lake é homenageada com uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, localizada no número 6918 da Hollywood Boulevard. A seguir, Lana Turner. E, curiosamente, ela tem um busto de 34 polegadas. Lana Turner, uma atriz americana de cinema renomada por sua aparência glamourosa e charme sedutor, alcançou sucesso em papéis que enfatizavam sua sexualidade e origens de classe trabalhadora, apesar de sua habilidade de atuação limitada. Seu auge de popularidade se estendeu pelas décadas de 1940 e 1950, interpretando personagens frequentemente retratadas como boas garotas que se tornaram más. Diz a lenda que ela foi descoberta em uma soda fountain de farmácia por um jornalista de cinema de Hollywood, levando a um papel menor em Eles Não Esquecerão, da Warner Brothers, dirigido por Mervyn LeRoy. LeRoy, impressionado com seu potencial, aconselhou-a a adotar um nome mais glamouroso. Assim, Lana nasceu. Ela seguiu LeRoy para a Metro-Goldwyn-Mayer, onde permaneceu sob contrato. As interpretações de Turner na tela frequentemente refletiam sua tumultuosa vida pessoal, marcada por 7 casamentos, incluindo o líder de banda Artie Shaw e o ator Lex Barker, além de numerosos envolvimentos românticos. Número 10 é Faye Dunaway, que tem um busto de 34 polegadas. Faye Dunaway, o epítome de uma loira glacial e elegante, conhecida por suas interpretações de personagens femininas complexas e determinadas, dominou a segunda era dourada de Hollywood com suas atuações inesquecíveis. Apesar de dividir a tela com algumas das maiores estrelas da época, Dunaway provou ser mais do que capaz de se destacar. O sucesso de Dunaway veio com sua interpretação da assaltante de banco Bonnie Parker na época da Depressão, no polêmico filme Bonnie and Clyde de Arthur Penn, ganhando aclamação generalizada, indicações ao Oscar e ao Globo de Ouro e reconhecimento instantâneo como uma das principais estrelas de Hollywood. Em 1995, Dunaway escreveu suas memórias Looking for Gatsby, uma reflexão sobre sua carreira cativante entrelaçada com encontros pessoais intrigantes. Apesar de uma pausa na atuação, ela retornou aos holofotes em um momento memorável no Oscar de 2017, reacendendo sua paixão pela atuação e retomando sua carreira com vigor renovado aos 70 anos. Nos últimos anos, Dunaway teve uma ressurgência com aparições notáveis em filmes como The Bye Bye Man, The Case for Christ e Inconceivable. Além disso, ela lidera a campanha publicitária de verão de 2018 da Gucci e tem um show na Broadway, solidificando seu status como um ícone duradouro do cinema. Em seguida, vem Ingrid Bergman. Fontes afirmam que o tamanho do busto dela era 34 polegadas. Ingrid Bergman é considerada uma das maiores atrizes da reverenciada Era de Ouro de Hollywood. Sua beleza natural e despretensiosa, juntamente com seu imenso talento para a atuação, garantiram-lhe um lugar entre as figuras mais celebradas na história do cinema americano. Bergman também detém a distinção de ser uma das atrizes mais premiadas com o Oscar, compartilhando esta honra com Meryl Streep e Frances McDormand, ficando atrás apenas de Katharine Hepburn.
A jornada para o estrelato da mulher que dominaria as telas de Hollywood nos anos 1940 começou após ela completar sua educação formal. Apesar de um início modesto com um papel não creditado no filme sueco Landskamp aos 17 anos, Bergman estava destinada à grandeza. Órfã desde jovem, ela perseguiu seus sonhos de atuar com o apoio de seu tio, que reconheceu sua paixão. Embora ela tenha inicialmente se matriculado na Escola de Teatro Dramático Real em Estocolmo, logo percebeu que sua vocação estava em outro lugar, levando-a ao mundo do cinema. A beleza incomparável de Bergman e suas habilidades excepcionais de atuação cativaram tanto o público quanto os profissionais da indústria. Hollywood rapidamente percebeu que tinha um talento versátil em seu meio. Conhecida por sua dedicação à sua arte, o amor genuíno de Bergman pela atuação a tornou querida pelo público. Apesar de enfrentar desafios pessoais e profissionais, Bergman continuou a entregar performances notáveis. Seu retorno a Hollywood, estrelando o papel título em Anastasia, rendeu-lhe um segundo Oscar, demonstrando seu talento duradouro. Ao longo de sua carreira, ela alternou sem esforço entre o cinema europeu e americano, entregando constantemente produções de qualidade. Sua última atuação nas telonas em Sonata de Outono rendeu-lhe mais uma indicação ao Oscar, consolidando seu legado como um dos maiores do cinema. Embora ela tenha se retirado da tela de prata, sua interpretação excepcional da primeira-ministra de Israel, Golda Meir, na minissérie Uma Mulher Chamada Golda, lhe rendeu um prêmio Emmy póstumamente, um testemunho de seu impacto duradouro no mundo da atuação. Número 12 na lista é Sid Charisse, com um busto de 34,5. Sid fez sua estreia no cinema em Something to Shout About, creditada como Lily Norwood. Nesse mesmo ano, exibiu seus talentos como dançarina russa em Mission to Moscow, dirigido por Michael Curtiz. Sua carreira decolou quando ela dançou ao lado de Fred Astaire em Ziegfeld Follies, garantindo-lhe um papel não creditado que assegurou um contrato de 7 anos com a MGM. Nos anos seguintes, ela encantou as telas em inúmeros musicais, mas foram suas performances inesquecíveis em Cantando na Chuva, ao lado de Gene Kelly, e em Roda da Fortuna que a catapultaram para a fama. À medida que a década de 1960 se aproximava, a era dos musicais diminuiu, assim como sua carreira no cinema. No entanto, ela continuou a entreter o público através de aparições na televisão e apresentações em clubes noturnos, frequentemente atuando ao lado de seu segundo marido, o cantor Tony Martin. Em reconhecimento às suas contribuições para a dança, ela foi homenageada com a Medalha Nacional das Artes dos Estados Unidos em 2006 pelo National Endowment of the Arts em Washington, D.C. Além disso, ela recebeu uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, localizada na Rua Vine, número 1601. Em seguida vem Anne Margaret com uma medida de busto de 35 polegadas. A atriz e cantora Anne Margaret é um dos símbolos sexuais e atrizes mais famosos dos anos 1960 e além. Ela continuou sua carreira por décadas seguintes e no século XXI. Anne Margaret foi descoberta por George Burns e logo depois conseguiu tanto um contrato de gravação na RCA quanto um contrato de filme na 20th Century Fox. Seu single I Just Don't Understand ficou entre os 20 mais das paradas Billboard Hot 100. Além disso, sua estreia como atriz ocorreu no mesmo ano, interpretando a filha de Bette Davis em Pocketful of Miracles de Frank Capra. Ela finalmente superou sua imagem com sua atuação indicada ao Oscar em Carnal Knowledge, de Mike Nichols, e conseguiu mudar sua imagem de símbolo sexual para atriz respeitada. Um acidente quase fatal em um show em Lake Tahoe apenas interrompeu momentaneamente a carreira dela. Ela foi novamente indicada ao Oscar por Tommy, o filme ópera rock da banda britânica The Who. Sua carreira continuou com filmes de sucesso ao longo do final da década de 1970 e na década de 1980. Anne foi escolhida pela revista Empire como uma das 100 estrelas mais sensuais da história do cinema, ocupando a posição número 10. Ela é uma das 5 atrizes suecas a serem indicadas ao Oscar. Seguindo para o número 14 está Hedy Lamarr. Fontes indicam que ela tinha um busto de 35 polegadas e meia.
Hedy Lamarr, a mulher que muitos críticos e fãs consideram como a mais bela a aparecer em filmes, nasceu como Hedwig Eva Maria Kissler, em Viena, Áustria. Hedwig teve uma infância calma, mas foi o cinema que a fascinou. Quando era adolescente, decidiu abandonar a escola e buscar a fama como atriz, e foi aluna do diretor de teatro Max Reinhardt, em Berlim. Seu primeiro papel foi um papel pequeno no filme alemão Geld auf der Straße, também conhecido como Money on the Street. Ela era atraente e talentosa o suficiente para participar de mais 3 produções alemãs, mas seria seu 5º filme que a catapultaria para a fama mundial. Ela chamou a atenção do magnata da MGM, Louis B. Mayer, que assinou um contrato com ela. No entanto, ele insistiu que ela mudasse o nome e fizesse filmes bons e saudáveis. Após a Segunda Guerra Mundial, a carreira dela começou a declinar, e a MGM decidiu que seria do interesse de todos os envolvidos não renovar o contrato dela. Hattie recebeu um prêmio da Electronic Frontier Foundation em 1997 pelo seu trabalho pioneiro na tecnologia de espectro espalhado. O primeiro Dia dos Inventores na Alemanha foi realizado em sua homenagem no que teria sido seu 92º aniversário. Ela recebeu uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood no número 6.247 da Hollywood Boulevard. Em seguida, temos Myrna Loy com um busto de 35 polegadas e meia. Myrna Williams começou aos 15 anos quando apareceu em produções teatrais locais para ajudar a sustentar sua família. Algumas das peças teatrais eram realizadas no agora famoso Teatro Grauman, em Hollywood. Ela foi uma das poucas estrelas que começaram no cinema mudo e fizeram uma transição bem-sucedida para a era do som. Nos filmes mudos, Myrna aparecia como uma femme fatale exótica. Mais tarde, na era do som, ela se tornaria uma personagem refinada e saudável. Incapaz de conseguir um contrato com a MGM, ela continuou a aparecer em papéis pequenos, nada que realmente se pudesse chamar de atuação. Myrna apareceu no filme da Warner Brothers chamado Satanás em Sables, o que finalmente lhe garantiu um contrato. Myrna apareceu em 2 vencedores do Oscar de melhor filme, The Great Ziegfeld e The Best Years of Our Lives. Ela também recebeu um Oscar honorário no mesmo ano que Sophia Loren. Número 16 na lista é Rita Hayworth, com um busto de 36 polegadas. Rita Hayworth juntou-se à sua família no palco quando tinha 8 anos de idade, quando sua família foi filmada em um filme chamado La Fiesta. Foi sua primeira aparição no cinema, embora não creditada. Encontrada pelo chefe do estúdio Fox, Winfield R. Sheehan, assinou seu primeiro contrato com o estúdio e fez sua estreia no cinema aos 16 anos em O Inferno de Dante, seguido por Cruz Diablo. A própria Rita disse: "Os homens se apaixonaram por Gilda, mas acordam comigo." Pessoalmente, Rita era tímida, quieta e modesta. Só quando as câmeras começavam a filmar é que ela exibia o carisma sexual explosivo que em Gilda a tornou uma superestrela. Sua carreira nunca mais foi a mesma depois de Gilda. Depois de alguns filmes bastante esquecíveis nos anos 1960, sua carreira estava essencialmente terminada. Seu último filme foi A Ira de Deus. Talvez Jane Ringgold tenha dito melhor quando comentou: "Rita Hayworth não é uma atriz de grande profundidade. Ela era uma dançarina, uma personalidade glamurosa e um símbolo sexual. Essas qualidades são tais que não podem levá-la mais longe profissionalmente." Talvez ele estivesse certo, mas os fãs de Hayworth discordariam veementemente dele. A seguir temos Ava Gardner com um busto de 36 polegadas. Aos 18 anos, sua foto na vitrine do estúdio de fotografia de seu cunhado em Nova York chamou a atenção da MGM, levando rapidamente a Hollywood e a um contrato de cinema baseado estritamente em sua beleza. Com 0 experiência em atuação, seus primeiros 17 papéis em filmes foram falas de uma linha ou um pouco melhores. Após seu primeiro papel principal no filme de segunda categoria Whistle Stop, a MGM a emprestou para a Universal para seu primeiro filme notável, The Killers. Poucos dos seus melhores filmes foram feitos na MGM, que, mantendo-a sob contrato por 17 anos, usou sua popularidade para vender muitos filmes medíocres. A essa altura, o estrelato havia transformado a garota do interior em uma cosmopolita, mas ela nunca superou uma profunda insegurança em relação à atuação e à vida sob os holofotes. Seu último papel de qualidade como protagonista foi em A Noite do Iguana, seu trabalho posterior sendo estritamente por dinheiro.
Problemas fiscais na Espanha a levaram a se mudar para Londres, onde passou seus últimos 22 anos em conforto razoável. A carreira não lhe trouxe grande realização, mas sua aparência pode ter tornado isso inevitável. Muitos fãs ainda a consideram a atriz mais bela da história de Hollywood. Ava recebeu uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, na número 1560 da Vine Street. Além disso, ela foi colocada no número 25 na lista do American Film Institute, das maiores lendas femininas do cinema americano. O número 18 na lista é Brigitte Bardot, com um busto de 36 polegadas. Brigitte Bardot mostrou talento precoce em música e dança sob a orientação da sua mãe. Aos 15 anos, aventurou-se no mundo da moda, aparecendo na revista francesa Elle. Alcançando sucesso no cinema francês, Bardot fez sua estreia americana em Act of Love com Kirk Douglas. Sua sexualidade explosiva cativou o público americano, garantindo-lhe o título de sex kitten e atraindo homens para os cinemas em todo o país. Aposentando-se dos filmes antes de completar 40 anos, Bardot preferiu uma vida longe dos holofotes devido às intrusões que isso trazia. Apesar de recusar a Legião de Honra francesa, ela figurou entre as principais estrelas de cinema na lista da Empire Magazine e nas 100 mulheres mais quentes de todos os tempos da Men's Health. A seguir, ninguém menos que a atriz Marilyn Monroe. Fontes dizem que seu busto tinha cerca de 37 polegadas. Mais importante, Marilyn Monroe, uma atriz, comediante, cantora e modelo americana, tornou-se uma das figuras icônicas mais duradouras do mundo. Lembrada por sua personificação do símbolo sexual de Hollywood, ela também enfrentou trágicas lutas pessoais e profissionais. Sua vida e morte permaneceram como temas de controvérsia e especulação. A carreira cinematográfica inicial de Monroe teve começos humildes, com papéis pequenos em The Shocking Miss Pilgrim e Summer Lightning, onde a maioria de suas cenas acabou no chão da sala de edição. Apesar dos contratempos, sua combinação sedutora de sexualidade e inocência cativou a atenção do público. Ela fez uma impressão notável em Don't Bother to Knock e Monkey Business, estreando seu icônico visual loiro platinado. Ela é reconhecida como a estrela sexual número 1 do século XX pela revista Playboy. Monroe também conquistou o 6º lugar na lista dos 50 maiores ícones do cinema do Instituto Americano de Cinema. Número 20 na lista é Raquel Welch, com um busto de 37 polegadas. Raquel Welch surgiu na cena na década de 1960, cativando o público com sua icônica saída do mar em 1 milhão de anos a Christie, vestida com um memorável biquíni pré-histórico. Sua representação sensual rapidamente a transformou em um símbolo sexual internacional e gerou o pôster pin-up mais vendido da época. Antes da fama cinematográfica, Welch estudou artes teatrais no San Diego State College, onde se casou com seu amor de colégio. Eles tiveram 2 filhos, incluindo a atriz Tani Welch, conhecida por seu papel em Cocoon. Apesar do sucesso inicial, Welch enfrentou contratempos, incluindo uma demissão controversa de Canary Row, levando a uma batalha legal com a MGM. Embora ela tenha conseguido um acordo significativo, sua reputação sofreu, prejudicando sua carreira no cinema. A próxima na lista é Olivia de Havilland, com um busto de 37 polegadas. A jornada de atuação de Olivia começou no Mills College, em Oakland, onde ela chamou a atenção de Max Reinhardt durante uma peça escolar. Impressionado, Reinhardt a escalou tanto na versão teatral quanto na cinematográfica de Sonho de uma Noite de Verão. Subsequentemente, a Warner Bros. Assinou com ela um contrato de 7 anos, levando a aparições em filmes notáveis como Capitão Blood ao lado de Errol Flynn, o que também lhe rendeu a primeira indicação ao Oscar por O Vento Levou. Apesar do sucesso inicial, Olivia enfrentou dificuldades de estereotipagem na Warner Bros., levando a uma suspensão. Ela retornou com uma atuação poderosa em A Cada Um o Seu Destino, finalmente ganhando um Oscar. Ao longo da década de 1940, ela continuou a entregar atuações brilhantes, recebendo várias indicações e prêmios. A ilustre carreira de Olivia se estendeu a Broadway e à televisão com sua última aparição na tela. Ela foi homenageada pelo Turner Classic Movies em seu 100º aniversário e continua sendo uma das atrizes mais celebradas da história de Hollywood. O número 22 na lista é Esther Williams, com um busto de 38 polegadas.
Os anos de adolescência de Esther Jane Williams foram marcados por sua habilidade na natação, conquistando 3 campeonatos nacionais dos Estados Unidos. Foi durante esse tempo que um caça-talentos da MGM a descobriu enquanto ela trabalhava em uma loja de departamentos em Los Angeles, levando à sua estreia no cinema em um filme de Andy Hardy, intitulado Andy Hardy's Double Life. À medida que a era dos musicais aquáticos da MGM diminuía, Esther aventurou-se em papéis dramáticos, exibindo sua nova confiança em filmes como The Unguarded Moment, ao lado de George Nader e John Saxon, e The Big Show com Cliff Robertson e Robert Vaughn. Apesar de seus esforços, as habilidades de atuação de Esther foram consideradas limitadas, e ela lutou para se desvencilhar de sua imagem de estrela musical. Ela eventualmente se aposentou da indústria cinematográfica nos anos 1960, mais tarde fazendo uma aparição especial em That's Entertainment Trace, onde discutiu seus papéis em filmes da MGM. Hoje, Esther é lembrada carinhosamente por suas contribuições para o entretenimento, particularmente por trazer alegria e escapismo para o público na tela grande. Além disso, ela obteve sucesso no negócio de roupas de banho, solidificando ainda mais seu legado. Em reconhecimento por suas conquistas, Esther foi homenageada com uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, na Rua Vine, número 1560. Ela também foi introduzida no Hall da Fama Internacional de Natação como colaboradora. Outro ícone para se admirar é Sophia Loren. Fontes indicam que seu busto tinha 38 polegadas. Crescendo nos bairros pobres de Pozzuoli durante a era tumultuosa da Segunda Guerra Mundial, Sophia suportou uma infância marcada por profunda tristeza e pela ausência de seu pai. No entanto, sua sorte mudou drasticamente aos 14 anos quando ela participou de um concurso de beleza, tornando-se uma das finalistas. Foi durante este evento que Sophia capturou a atenção do produtor de cinema Carlo Ponti, que apesar de ser 22 anos mais velho, mais tarde se tornaria seu marido. A orientação de Ponti proporcionou a Sophia a figura paterna que ela ansiava ao guiar sua carreira, conseguindo contratos e oferecendo papéis em filmes, começando com Lesai Mowgli de Barba Blue, onde ela foi inicialmente creditada como Sofia Lázaro, uma brincadeira com sua beleza cativante. Ao longo das décadas de 1960 e 1970, Sophia solidificou seu status como uma estrela de cinema internacional, aparecendo nas telas de ambos os lados do Atlântico e estrelando ao lado de atores icônicos como Paul Newman, Marlon Brando, Gregory Peck e Charlton Heston. Sophia recebeu um Oscar honorário em reconhecimento à sua ilustre carreira, consolidando seu status como um dos maiores tesouros do cinema mundial. No entanto, naquele mesmo ano, ela sofreu uma perda profunda com o falecimento de sua mãe devido ao câncer. O retorno de Sophia ao cinema mainstream com Pretty Porter foi aclamado, embora o próprio filme tenha recebido críticas mistas. Ela seguiu esse sucesso com um papel notável na comédia Grumpier Old Man, onde interpretou uma sedutora divorciada ao lado de Walter Matthau, marcando seu maior sucesso nos Estados Unidos em anos. Ao longo da década seguinte, Sophia continuou a demonstrar seu talento em uma variedade de papéis, incluindo filmes independentes como Soleil, Entre Estranhos, dirigido por seu filho Eduardo, e Vidas dos Santos. Número 24 na lista é Jane Russell, com um busto de 38 polegadas. De fato, seus seios deram nome aos Jane Russell Peaks, no Alasca. Em 1941, ela foi contratada por Howard Hughes para a sua produção de The Outlaw, um filme que a levou à fama. Embora o filme tenha mostrado principalmente os atributos físicos de Jane, em vez de suas habilidades de atuação, ele se tornou um sucesso de bilheteria apesar dos desafios de censura. Ao longo dos anos 1940, Jane continuou a aparecer em filmes com papéis notáveis, incluindo The Born Losers e Darker Than Amber. Suas aparições públicas se estenderam até os anos 1970, quando se tornou porta-voz da Playtex Brass. Apesar das limitações impostas durante o início de sua carreira sob Hughes, Jane recebeu reconhecimento por suas contribuições ao cinema e além. Ela também foi homenageada com o prêmio Wicked Living Legacy, do Women's International Center, reconhecendo seu impacto e legado duradouros. E, finalmente, temos Anita Ekberg com um busto de 40 polegadas. Interessante, ela foi uma das 100 estrelas mais sexy da história do cinema.
Crescer com 7 irmãos não foi particularmente aventureiro, mas a vida de Anitta tomou um rumo emocionante quando ela foi coroada Miss Suécia em 1950. Embora ela não tenha conquistado o título de Miss Universo, conseguiu um contrato de modelo nos Estados Unidos. Embora seu contrato cinematográfico com a RKO de Howard Hughes não tenha saído como esperado, há rumores de que Hughes tinha intenções de casar-se com ela. Em vez disso, ela encontrou seu caminho em Hollywood, frequentemente escalada pela Universal Studios em papéis que principalmente destacavam sua deslumbrante beleza. Após 5 anos em Hollywood, a jornada de Anitta a levou a Roma, onde La Dolce Vita de Federico Fellini se tornou seu momento de destaque. Abraçando a Itália, ela apareceu em cerca de 20 filmes na década seguinte, com alguns papéis deixando uma marca indelével e outros caindo no esquecimento. Seus 2 casamentos atraíram a atenção significativa da imprensa, aumentando seu status de celebridade. À medida que a década de 1970 se desenrolava, as aparições de Anitta nas telas tornaram-se menos frequentes, mas ela fez um retorno triunfante com Entrevista de Fellini. Em 2002, Anitta Ekberg se despediu da atuação, concluindo uma carreira notável de 50 anos na indústria cinematográfica. No entanto, a tragédia ocorreu quando ela se encontrou desamparada após passar 3 meses hospitalizada em Rimini. Durante a hospitalização, sua casa foi roubada, sua vila foi danificada por um incêndio e ela buscou assistência na Fundação Fellini, que também enfrentava dificuldades financeiras. A revista Empire homenageou Anitta Ekberg ao selecioná-la como uma das 100 estrelas mais sensuais da história do cinema, reconhecendo seu charme duradouro e impacto no cinema. Para descobrir mais histórias intrigantes entre atores e atrizes de Hollywood, não se esqueça de clicar em inscrever-se e nos vemos no próximo vídeo.